podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Se você tem curiosidade de saber como é a vida dos estudantes em certas universidades aqui no Brasil, esse episódio é o primeiro de muitos que vão focar nessa temática. E hoje você vai conhecer um pouco do dia a dia de quem estuda na Universidade de São Paulo, mais especificamente no campus do Butantã, que é onde estão a maioria dos cursos da USP. E aqui na nossa conversa, você também vai ter uma ideia bem bacana de como é a vida do estudante na cidade de São Paulo. Para trocar essa ideia, estão aqui comigo dois estudantes da USP. A Cecília Saraiva, que veio da cidade de Salvador, na Bahia, e está no 7º semestre do curso de Engenharia Civil, e o Antônio Misquei, que veio da cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e está no 9º semestre do curso de Jornalismo. Bem-vinda, Cecília. Conta pra gente o que te levou ao curso de Engenharia Civil e por que você escolheu a USP. Obrigada aí pelo convite no podcast. Eu escolhi o curso de Engenharia Civil mais porque eu tinha uma certa afinidade já com a área de exatas. Quando eu estava crescendo, eu gostava muito de matemática, de física. No ensino médio eu fazia Olimpíadas, então eu já tinha um interesse por essa área. Então eu queria uma aplicação da matemática e aí ficou mais clara a ideia de que eu queria fazer engenharia. Então toda a questão passou a ser qual engenharia eu iria fazer. E aí eu fui fazendo uma eliminação, assim, eu sabia que eu não queria elétrica, não queria química, não queria produção, eu fui eliminando quase todas, e aí no final eu fiquei entre engenharia civil e engenharia mecânica. Depois disso, eu fui conversar com pessoas da área, e eu tive muita sorte que na minha família tem muitas pessoas da engenharia, tem engenharia de tudo quanto é tipo, e eu tive a sorte também que os meus pais, eles fizeram engenharia civil, então eles já davam uma certa ideia de como que é o curso. Às vezes muitas pessoas se perguntam, tá, mas o que faz um engenheiro, assim, numa terça-feira de manhã, o que o engenheiro tá fazendo? Então eu tive os meus pais que me falaram mais ou menos como que era trabalhar nessa área. Agora, sobre a USP em questão, porque eu também tive a grande sorte de ter um irmão que já estudava na USP, ele também fazia engenharia, ele entrou 3 anos antes, e eu lembro que em 2019 eu vim para São Paulo, a minha família veio visitar o meu irmão, e eu fui conhecer a cidade universitária. E, cara, assim, se você nunca conheceu a cidade universitária, a primeira vez que você entra lá, a sua cabeça abre de um jeito que você vê tudo que tem naquele lugar, como ele é amplo, como tem de tudo, é um lugar muito bonito também. Então, eu gostei muito da cidade universitária, e uma coisa bem específica foi que eu lembro que eu estava passando ali na raia da cidade universitária, e o meu irmão, ele falou, aqui é onde a equipe de remo treina. E eu fiquei, nossa, mas como assim eles têm uma equipe de remo? E aquilo, me encantou. Eu nunca fiz remo, mas eu gostava muito da ideia de ter a possibilidade de fazer parte de uma equipe de remo. Então, aquilo me encantou muito na USP. Bom, assim, no ensino médio eu me dedicava muito nos estudos, eu tirava boas notas e eu pensava, tá, eu quero fazer engenharia civil, então qual universidade que eu vou fazer? E aí eu pensei, qual que é a melhor universidade que eu posso entrar e que esteja também ao meu alcance? Então, quando eu estava no 3º ano, eu fiz os vestibulares eu fiz a FUVEST, eu fiz a Unicamp e eu fiz o Enem. Mas assim, eu fiz esses 3 vestibulares com uma grande inclinação à USP. E aí eu fiz meu 3º ano todo focado para isso, focado na FUVEST, consegui passar na USP e hoje em dia eu adoro, assim, eu gosto muito de tudo que São Paulo tem a oferecer, mas mais especificamente, assim, na cidade universitária, eu acho que tem uma grande diversidade de coisas que você pode fazer. E isso foi uma coisa que me encantou muito, assim, na USP. Legal! E você, Antônio? Conta um pouco da sua história pra gente também. Eu sempre tive um grande vício em escrever, em me comunicar. Desde pequeno eu queria estar na área da escrita. Tanto que antes eu pensava em ser escritor, fui conhecendo jornalismo, desenvolvi um vício em ver notícias, em necessariamente comunicar, fazia isso com a minha família. E à medida que eu fui amadurecendo essa ideia, que o tempo ia passando, que eu fui deixando de ser criança, virando adolescente, eu fui tendo a certeza do jornalismo desde pequeno. Nunca me confundi, não tem nenhum jornalista na família, simplesmente gostava. Não tinha certeza aonde ainda ia fazer, mas sabia o que eu queria fazer de faculdade. E o tempo foi passando, fui chegando no ensino médio, e eu tinha muita vontade de voltar para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a cidade onde eu nasci. Eu saí de lá com 6 anos de idade, vim para Juiz de Fora, fiz toda a minha vida escolar aqui.
São Paulo não era uma grande opção de cara, né? Mas eu tinha certeza que para trabalhar com jornalismo eu precisava de um grande centro. O Rio de Janeiro fica a 3 horas da minha cidade, São Paulo a 8 horas. Então, eu tinha em mente que é Belo Horizonte, é Rio ou é São Paulo. Como eu tinha essa certeza desde cedo, eu também fui pensando nisso, pensando. E no terceiro ano eu tomei a decisão que eu ia fazer o máximo de vestibulares também, sem ter a certeza de para onde eu iria. Para ser sincero, no início eu estava mais inclinado ao Rio de Janeiro. Eu nunca tinha ido a São Paulo e fui fazendo os vestibulares, passei no Enem, passei na USP. A USP possibilita tudo o que eu sempre sonhei dentro do jornalismo, tanto em estrutura, professores, contatos. É realmente um meio que te introduz muito profissionalmente, assim, para tudo que eu queria. Estou morando há 3 anos em São Paulo, fiz o primeiro ano na pandemia, mas desde que eu moro em São Paulo, tenho uma vida muito prazerosa, para além da universidade. Então, foi assim que eu acabei em São Paulo. Eu não me arrependo. Eu acho que eu escolhi provavelmente o meio o lugar que eu vou viver minha vida toda trabalhando, que é São Paulo e todo esse meio de jornalismo. E a USP correspondeu às expectativas de vocês em relação à qualidade do ensino? Quais são os maiores diferenciais para vocês nesse aspecto? Daí para a gente não falar só das coisas boas, o que vocês acham que poderia melhorar também? Então, sobre a questão dos estudos, eu acho que, assim, o diferencial da USP é a oportunidade que você vai ter. Então, uma vez que você entra na universidade, você se identifica com uma área e fala, não, essa é a área que eu quero trabalhar. Muito provavelmente o seu professor daquela área vai ser uma referência no Brasil e às vezes até no mundo. A gente brinca um pouco lá na Poli, que é a Escola Politécnica, que às vezes o professor ele dá uma matéria e aí quando você olha a referência bibliográfica da matéria é o livro do próprio professor. Então, isso é muito legal, que você vai trabalhar com profissionais muito renomados. E, complementando, são professores quase sempre alguém que tem um passado muito notável dentro da matéria. Então, isso também eu elogio muito. Todos que passaram dentro da minha sala tinham algum aspecto de fora que era muito relevante para o que ele estava dando. Tem uma professora que tem uma carreira da época da ditadura. Tem vários e vários profissionais muito notáveis. Isso é gratificante de ter aula com eles. Agora, um ponto que eu achei um pouco negativo é que, assim, por mais que os professores e, às vezes, até mestrandos, doutorandos que vão fazer parte ali do seu dia a dia, por mais que eles sejam muito técnicos, eles saibam muita coisa, às vezes eles não têm a melhor didática. Isso foi uma coisa que tive um certo choque, assim, quando eu entrei, que algumas coisas você não vai conseguir pegar sozinho na sala de aula. Então, tive que perguntar muita coisa, assim, para veteranos, procurar, às vezes, uma aula de cálculo por fora, alguma coisa assim, porque eu não gostava tanto da didática dos professores. Eu sinto que, assim, pelo menos no meu curso de engenharia, eu acho que ele é um curso muito teórico, é uma base muito carregada que a gente tem, principalmente nos primeiros 2 anos de curso. Isso que a Cecília falou é comum para mim também. Eu acho que no jornalismo todo curso precisa de prática para ser realmente aprendido, né? Mas eu acho que a USP peca um pouco nisso, principalmente no meu curso, que é o que eu tenho domínio, mas as aulas acabam sendo muito teóricas e pouco funcionais. Eu aprendi muito mais no meu trabalho do que dentro da sala de aula, e isso é até natural de qualquer universidade, mas eu acho que é um processo que a própria universidade precisa se dar conta de como trazer essas práticas, tudo que se faz profissionalmente para a didática de aula. E por esse pecado, algumas aulas acabam sendo mais cansativas pelos professores, mas também pelo tema delas. Você pode ou não usar algum tema dentro da sua carreira e você fica na dúvida com isso. Você tem que assumir, pelo menos no jornalismo, muito cedo compromissos com o trabalho e você se coloca em dúvida. Se coloca em dúvida de como aquele processo na faculdade está te ajudando. Hoje, já no final do curso, eu vejo que realmente ajudou, mas não foi tão decisivo quanto eu achei que poderia ser quando eu entrei na USP. A gente realmente vê muita teoria que hoje em dia, às vezes, olho para trás e fico, ok, eu entendo porque que eu vi aquilo, mas eu não vejo tanta prática naquele conteúdo. Então, eu acho que isso, querendo ou não, a USP peca um pouco nesse aspecto. Eu tenho companheiros de jornalismo de universidades particulares e já foi uma discussão minha com eles de como eles aprendem nas universidades deles e toda essa questão, né, de pesquisa dentro da USP, que é renomado, é um meio super reconhecido, não se aplica dentro da universidade deles e, por isso, muitos dos métodos que a gente vê na USP são mais exclusivos da USP do que em algumas particulares, né? Eu vejo mais modernidade nessas particulares, mas não necessariamente mais qualidade.
do que a gente precisa para o mercado de trabalho hoje, eu vejo um pouco de atraso por privilegiar essa parte científica. Claro, tem que privilegiar, eu inclusive aproveito disso, mas eu vejo muita exclusividade nisso em certas matérias que eu tive. Principalmente no início do curso, né? O curso vai passando e vai entrando em parte mais prática, mas ainda peca nessa questão. Eu sinto que ainda tem pontos a melhorar e tem esse espaço de discussão. Isso é um elogio que eu faço. Pelo menos dentro do meu curso, tem um espaço de discussão que os alunos podem opinar, mas por ser um espaço público ainda é um pouquinho lento, as mudanças, mas a gente faz a nossa parte. Eu já tive professores que eram e são ainda, né, a referência na área deles, são super renomados Brasil afora, e quando você conversava com o professor era uma conversa simples, normal, você trazia, não sei, um pouco de humanidade para os professores, sabe? Eu já vivi essa experiência que foi muito boa, mas eu também já vivi o lado oposto, que às vezes tinha algum professor que era uma referência na área dele, mas quesito da sala de aula, a didática não era das melhores. Então, às vezes, a gente não conseguia nem entender o que o professor falava, porque ele falava numa linguagem tão científica e tão técnica que a gente ainda não tinha aquele conhecimento, e isso, às vezes, pode dificultar um pouco o aprendizado. Isso acontece, sim, na USP, mas você consegue viver esses dois lados. Mas sobre a questão de produção científica, eu sinto que isso é muito incentivado. E, assim, eu estou fazendo agora iniciação científica na área de transportes. Eu tenho gostado muito e, assim, vários amigos meus estão fazendo também iniciação científica em outras áreas e também alguns estão começando agora até o pré-mestrado. Eu acho que isso é muito incentivado dentro da sala de aula, os próprios professores, mas um elogio que eu tenho a fazer é que é muito acessível também. Se você tem interesse em seguir nessa carreira acadêmica, manda um e-mail para algum professor que ele provavelmente vai te responder e provavelmente vai ter algum tema de pesquisa. Então, eu acho que isso foi muito acessível para mim e para os meus colegas também. Em termos de estrutura, a gente sabe que a maioria das instituições públicas sempre sofrem com falta de investimento, né? Que não tem comparação com a iniciativa privada. Como são as salas de aula, os laboratórios, os espaços oferecidos pelos cursos de vocês? Eu acho a estrutura da Escola de Comunicações e Artes, que é onde tem o jornalismo, onde tem mais vários cursos de comunicações, é um pouco defasada ao resto da USP. A gente vê a própria estrutura do Instituto Politécnico, é uma estrutura bem maior, bem desenvolvida. Assim, os laboratórios da Poli são muito bons, muito avançados. Assim, para vocês terem uma ideia, já cheguei a trabalhar no equipamento que só tinha um no Brasil inteiro, que era o que estava lá na Escola Politécnica, que um aluno de graduação estava usando. Então, eu honestamente não tenho muito a criticar sobre os laboratórios da Poli. Eu acho que toda a produção científica que acontece lá tem uma razão, que é essa estrutura que eu realmente acho muito boa. E a nossa tem vários pontos a serem desenvolvidos. Nosso próprio espaço de convivência foi fechado no ano passado. Os prédios, alguns, apresentam claras degradações, assim, mas do pouco que eu vi das outras universidades, ainda assim é uma estrutura muito à frente. Dentro do jornalismo, a gente tem disponibilidade de câmeras e microfones que a gente pode pegar um aluguel assim até uma semana e ter que devolver depois, mas são estruturas muito boas. Uma cabine de gravação para gravar vídeo, a gente usa nas nossas aulas. Estúdio de rádio, são aparatos bem desenvolvidos nisso. Acho que o jornalismo é um pouco privilegiado dentre esses cursos de comunicações. E além das graduações que vocês estão cursando, que outros espaços ou atividades oferecidos pela USP vocês aproveitam no dia a dia também? E eu preciso também falar da estrutura do resto da USP, principalmente a esportiva. É uma estrutura muito acima de qualquer coisa que eu já vi no Brasil, não só no meio universitário, no Brasil. É muito diferente. Eu sou jogador de basquete, a própria pista de atletismo, os ginásios são usados em campeonatos paulistas, universitários. Cara, eu concordo plenamente, assim, foi uma coisa que quando eu vim para São Paulo lá em 2019 para visitar o meu irmão, foi uma coisa que me atraiu muito. É uma estrutura surreal e concordo plenamente com o que o Antônio disse. Foi uma coisa que eu nunca vi nada nesse nível no Brasil, não só no meio universitário. A quantidade de quadras que tem, tanto interna quanto externa, a pista de atletismo, até um estádio. Se você luta taekwondo, provavelmente vai ter uma equipe de taekwondo no seu instituto. Isso foi uma coisa que me encantou muito, assim, na USP. Logo que eu entrei na USP, eu cheguei a fazer esportes, eu fiquei só por 6 meses, eu fazia futsal e foi incrível, assim, em questão de estrutura, foi surreal.
Mas eu acho que o que eu mais gosto, assim, na USP é a quantidade de oportunidade que a gente tem ali. Então, de novo, qualquer coisa que você quiser fazer, vai ter um grupo voltado para aquilo. E eu sinto que eu dediquei boa parte da minha graduação a isso. Eu fiquei 2 anos só fazendo grupos de extensão. Eu fiz 3 grupos, nada a ver uma coisa com a outra. Eu fiz um grupo que era sobre business esportivo, cuidando de direitos de imagem, essas coisas assim, mais dos bastidores do esporte. Eu fiz um grupo de concreto, que era um grupo mais voltado para engenharia civil, e eu fiz o cursinho popular da Poli também, que, assim, para mim foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Foi realmente incrível e eu gosto muito dessa diversidade de oportunidades que você vai ter lá. Então, é isso, pude participar de 3 grupos que não tem relação nenhuma entre eles. Isso acho que é uma das coisas mais legais que você pode encontrar lá na USP. E eu, além do basquete, eu participei da minha empresa Júnior, é uma escola de aprendizagem formada pelos próprios alunos, e minha grande marca ali foi algo que também é externo ao curso, é a atlética da Escola de Comunicações e Artes, da ECA como um todo. A gente cuida da parte esportiva, das festas, tudo, e eu fiz parte da atlética como gestão por 2 anos, fui diretor esportivo, inclusive. E pude conhecer muita gente de fora por isso, pude conhecer muita gente também de dentro da USP, dos outros cursos, por causa desses campeonatos, e foi um grande privilégio, além da família que eu fiz no basquete, além da família que eu fiz dentro do jornalismo, essa família que eu criei na atlética, que não falta é oportunidade. Mas nessa parte de extensão e atlética, eu acho muito legal que é uma coisa feita de alunos para alunos. Então você vê que não tem tanta influência externa, pelo menos eu acho que na maioria das vezes, mas é algo que funciona. E tem uma qualidade, assim, que me surpreendeu um pouco por ser tão boa, sendo algo feito por alunos de, às vezes, 1º, 2º ano de graduação. Então eu acho que isso é bem legal também. E a USP tem muitos convênios, né, com universidades de outros países, né? É relativamente fácil fazer um intercâmbio pela faculdade durante a graduação? Como foi a experiência de vocês nesse aspecto? A questão dos convênios internacionais foi uma das coisas que mais me atraiu na USP, porque era algo que eu já tive a vontade de fazer algum tipo de intercâmbio. E agora eu passei no intercâmbio, vou estar indo fazer o duplo diploma lá na Espanha. Então, lá na Poli, a gente tem basicamente 2 formas mais comuns de intercâmbio, que são o duplo diploma, que foi a que eu prestei, que você vai para o país estrangeiro, fica lá por 2 anos, e quando você se forma lá, você volta para São Paulo, faz mais um semestre aqui e você recebe o diploma das 2 faculdades. Então, o meu plano seria ir, passar 2 anos, quando voltar, formar engenheira na Poli e lá. Tem outra modalidade também, que é o aproveitamento de estudos, que você pode passar de 6 meses, acho que até 1 ano e meio, ou 1 ano, e é mais para cursar matérias, conhecer mais como isso é ensinado da universidade lá fora, e não tem a questão do duplo diploma, mas eu acho que é uma oportunidade muito legal. Eu estava em Coimbra no semestre passado, fiz jornalismo lá, que é uma oportunidade também única, esse convênio com as universidades de fora. No duplo diploma, você tem menos países, assim, possíveis, todos eles são na Europa, mas no aproveitamento de estudos é surreal a quantidade de países que você tem, assim, desde Peru até a Coreia do Sul. Tem uma diversidade muito grande de possibilidades. E como a Cecília falou, são várias. E algumas vagas são nem preenchidas, né? Coreia do Sul, tem uma amiga lá, agora. Todo mundo que quer normalmente fazer, principalmente países não tão disputados, consegue. Principalmente mais no final do curso, você tem esse privilégio. Claro, você precisa saber o idioma, ter comprovação. Para Portugal, só precisava saber português, então não era problema. Foi mais tranquilo para mim, mas qualquer país latino-americano tem que saber espanhol. Então, sempre tem aqueles países mais disputados, assim, que às vezes se você tentar colocar para uma França, às vezes uma Itália, alguma coisa assim, pode ter o risco de você não conseguir, porque realmente são mais disputados e tem gente que não consegue e às vezes acaba ficando com a 3ª, 4ª, 5ª opção. Às vezes até sobra vagas mesmo. Nesse processo que eu vou, eu acho que até sobrou vagas. Então, é um processo bem acessível. Isso me surpreendeu um pouco, que eu achei que fosse muito mais complicado, mas eu sinto que se você se dedicar certinho, tiver boas notas e souber o que você quer fazer, por que você quer ir para aquele país, por que aquilo faz sentido na sua carreira, eu acho que é uma coisa bem acessível, assim. Eles também concedem bolsas de estudo, mas são mais seletas. Pelo menos no meu curso, era para... Acho que 12 pessoas ganharam bolsa dentro de 50. É um negócio que você tem que se preparar desde que você entra na faculdade.
e eu consegui uma bolsa direto com a Universidade de Coimbra. Acabei não precisando da bolsa da USP, mas dá para ver as possibilidades de fazer esse intercâmbio sem ter tantos gastos. Eu ganhei um dinheiro bom para me suportar lá durante esses 6 meses. Da USP ter essa variedade, essa facilidade, já vale a pena demais. Agora vamos falar um pouco da vida na cidade de São Paulo, que é onde vocês moram atualmente, né? Vocês dois são de outros estados, então imagino que foi uma grande mudança, uma mudança bem radical na rotina. Como foi a adaptação à vida em São Paulo? E hoje em dia, do que vocês mais gostam e menos gostam na cidade? Para ser sincero, foi meio chocante, né? São Paulo tem uma dimensão que não se compara a Juiz de Fora. Juiz de Fora tem nem 700 mil habitantes. Eu vivo São Paulo em casal, assim. Eu tô com a minha namorada há 8 anos e meio. E a gente mora junto há 3 anos, desde que a gente se mudou para São Paulo, e passou a conhecer os lugares juntos. Mas tudo que a gente pensa que pode e que não pensa que pode fazer, tem em São Paulo. E a gente pretende fazer corrida de rua, que é de graça em São Paulo. A gente já foi numa variedade de restaurantes, assim, que bizarro. Foi em shows, né? A gente foi no show do Nat Roots ano passado. Então, a gente poder escolher, assim, sem saber escolher, é bom. Eu acho ótimo. Eu tenho o meu karaokê favorito, tenho um restaurante favorito, tenho tudo favorito, porque São Paulo disponibiliza isso. São Paulo, o que mais me encanta nessa cidade é a quantidade de coisas que você pode fazer. Tudo que você possa imaginar vai ter em São Paulo. Às vezes você gosta de uma coisa muito específica e pensa, cara, não vai ter ninguém que vai gostar da mesma coisa, não tem nenhum clube, e sempre vai ter. Então, aqui em São Paulo, eu gosto muito de ir no teatro, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Lá em Salvador, a gente tem um teatro, que nem sempre tem muita coisa assim, e aqui em São Paulo tem uma variedade de teatros e tem muito parque também, que é uma coisa que eu gosto bastante. E outra coisa que eu acho muito legal aqui em São Paulo é essa vida de rua. Assim, se você estiver andando por um lugar muito movimentado, sempre vai ter um restaurante com cadeirinha na rua e com gente circulando. Isso eu acho muito legal. Em Salvador, a gente não tem tanto isso. Mas o que me amedronta é a segurança. Bato na tecla até porque eu já fui roubado nesses 3 anos. Já levaram meu celular dentro do metrô, puxaram meu celular e em nenhum momento você está 100% seguro. São Paulo tem esse aspecto que você tem que aprender a andar lá, você tem que aprender os lugares, saber onde você está, e nem assim você está fugindo de uma oportunidade de ser roubado. Isso é triste demais. Afeta muito a qualidade de vida. Eu já fugi de roubo em São Paulo por perceber, sabe? Você acaba percebendo os aspectos de um possível roubo. Com universitários, eles também se aproveitam. Então, para mim, é o ponto mais negativo. Concordo um pouco com o Antônio, por mais que, assim, lá em Salvador não seja um lugar muito seguro, assim como São Paulo, mas a gente tem essa questão da segurança e outro aspecto que eu acho um pouco negativo, assim, da cidade, que por mais que tenha esse lado de ser grande, de ter muita coisa, também tem um lado negativo de ser uma cidade tão grande, que é tudo muito longe. Isso me espanta um pouco às vezes. A gente marca de fazer alguma coisa, meu grupo de amigos, e alguém não vai porque demora 2 horas para chegar. Eu, comparando com a minha realidade lá na Bahia, isso é inimaginável. Nunca viria acontecer demorar 2 horas para chegar em algum lugar. Então, eu acho que tem esse lado negativo também. Antes de ir para Portugal, inclusive, sobre distância, eu ia trabalhar já com um contrato de 8 horas em Osasco, que é uma cidade da região metropolitana. Eu levava, sem carro, nem carteira eu tenho, mais de 2h30 de ida e volta juntos, mais as 8 horas lá, mais um tempo ocioso que passava lá. Então, estamos falando aí 11 horas, pelo menos. Em tempos normais, você fica acordado 16 horas. E a hora que você come? E a hora que você estuda? Acaba afetando muito esses deslocamentos em São Paulo. Nem com carro isso é tão proveitoso. E além da família e dos amigos, né? Do que vocês mais sentem falta na cidade de vocês, que é difícil encontrar em São Paulo? Mas eu sinto muita falta também do estilo de vida do baiano. Eu sinto que em São Paulo tudo é muito corrido, é muito rápido. E por um lado eu acho legal esse estilo de vida mais acelerado, mas às vezes também eu acho bom você dar uma acalmada, desacelerar um pouco. E isso, assim, na Bahia você tem muito, né? Só de você estar perto da praia, eu acho que isso já tranquiliza bastante. Então, a praia também é outra coisa que eu sinto muita falta, mas é mais essa calma que em São Paulo é mais difícil de encontrar. É muito sobre isso do que a Cecília falou, mas eu vou ser sincero, eu prefiro morar em Juiz de Fora. São Paulo, todo mundo foi para lá com um objetivo parecido, que é trabalhar. Você vê muita superficialidade, às vezes, nas relações. Claro, você vai fazer bons amigos, tudo em todo lugar, mas
É um meio que te deixa muito elétrico. Eu aprendi a correr no metrô, a correr no meu dia a dia, porque eu vejo todo mundo correndo, porque eu vejo todo mundo super apreensivo com alguma coisa que eu não tenho nada a ver, mas isso impacta. Tudo que você está olhando impacta e São Paulo é um pouco disso, né? Saiba que você está vindo lidar com a cidade mais movimentada do Brasil. E tá tudo bem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Faz parte do jogo. Nossa, essa é uma coisa que eu me identifiquei completamente agora. Às vezes eu tô no metrô, não tô nem com pressa, tô até adiantada, tô chegando uma hora antes, mas ainda assim eu vou estar correndo no metrô, porque é isso, a gente vê todo mundo andando rápido e acaba assimilando isso. Mas, assim, nesse sentido de morar em São Paulo, eu me sinto um pouco privilegiada por poder morar em São Paulo e aproveitar tudo que a cidade tem de bom, de todas as oportunidades, mas quando dá dezembro, dá o verão, aí eu posso voltar para casa dos meus pais lá em Salvador, aproveitar uma praia, então acho que tem esse lado positivo também. Juiz de Fora eu tenho uma calmaria aqui, além da minha família e meus amigos, que é a cidade em si ser um conforto para mim, que me acolheu por anos e anos. E se não fosse o trabalho mesmo, que é meu maior objetivo, eu já consideraria voltar após a universidade e tudo, mas o trabalho me mantém em São Paulo, porque é realmente inigualável aqui no Brasil. Eu sinto falta de Juiz de Fora, mas eu me contento com São Paulo tranquilamente por isso. E apesar de ser distante daqui de Juiz de Fora, eu me esforço, olho as promoções para vir, sempre que dá. Eu penso um pouco diferente sobre isso, porque eu acho que nos meus primeiros 6 meses aqui em São Paulo, eles não foram tão bons, justamente por essa diferença entre estilo de vida de cidades. Mas depois disso eu pensei, cara, eu vou me jogar em São Paulo, vou aproveitar essa cidade ao máximo. E hoje em dia me sinto às vezes até mais em casa em São Paulo do que quando eu tô em Salvador. É uma cidade que, mesmo depois que eu me formar e, não sei, caso apareça alguma oportunidade boa de trabalho em Salvador, eu não pretendo voltar. Eu pretendo seguir aqui em São Paulo. Foi uma cidade que me conquistou e eu não me imagino morando em outro lugar atualmente. E assim como vocês fizeram, também tem muita gente nas turmas de vocês que vieram de outras cidades, de outros estados, até mesmo de outros países, para estudar na USP? Tem muita gente, sim, que é de fora. Tenho vários amigos que são de São Paulo, mas vários do interior. Tem amigos de Ribeirão Preto, Pirassununga, gente de Minas, gente do Nordeste, Centro-Oeste, e assim vai. É um espaço muito diverso. Eu acho que, assim, na Poli é muito parecido. Eu sinto que tem muita gente de São Paulo, mas do interior de São Paulo. Também vejo muita gente de outros estados. E sobre a questão de alunos internacionais, eu acho que na graduação eu não percebo tanto isso, mas no mestrado tem muitos, assim, de vários países, a grande maioria na Europa, muitos alunos internacionais. Em termos de lugar para morar em São Paulo, caso o estudante tenha aí a possibilidade de escolher, que localidades vocês indicariam para quem está nesse processo de mudar para São Paulo? De onde é mais fácil o acesso à USP? Isso varia um pouco de acordo com o que a pessoa tem no orçamento, né? Depende muito do que ela consegue pagar para morar naquele momento. Mas, assim, se eu pudesse dar um conselho para alguém que vai estudar na cidade universitária, é tentar buscar algum lugar ao longo da linha amarela, que é a linha 4 do metrô. Porque em São Paulo, tudo você consegue fazer de metrô. Isso é um aspecto muito positivo da cidade, que qualquer lugar você consegue ver qual que é a estação de metrô mais próxima e é mais tranquilo de chegar lá. E como para ir para a cidade universitária você precisa descer na estação do Butantã, eu acho que se você procurar algum lugar próximo de uma estação de metrô, que não precisa nem ser o Butantã, porque aquela região ela é realmente um pouco mais cara, às vezes uma estação de metrô na mesma linha, ou que não precise fazer várias baldeações. Então, é isso, eu buscaria algum lugar próximo do metrô e que também tivesse um acesso mais fácil à linha amarela, que é a linha da cidade universitária. O Butantã tem boas opções de imóveis feitos para estudantes, né? Repúblicas, são várias disponíveis, a melhor opção financeira. E às vezes também, uma coisa que eu já vi acontecer na Poli foi quando os calouros entram, às vezes os veteranos preparam um guia de moradia, às vezes para quem não é de São Paulo, e eles colocam algumas indicações de lugar, ou às vezes até se você divide um apartamento com alguns amigos e está com um quarto vago, eles colocam essa indicação também. Então, eu acho que vale a pena você, além de procurar nesses lugares mais próximos da cidade universitária, ver se tem alguma indicação dos veteranos do curso, que às vezes eles vão saber indicar alguém que pode ter um quarto vago ou algo nesse sentido. É importante também, né, salientar que você não vai, independente de onde você morar, você pode morar na porta da USP, mas você vai de ônibus.
porque é tudo muito longe. Só se você morar no primeiro curso ali, que é educação física, aí você vai andar um pouquinho, mas quando eu morava no Butantã, eu levava 35 minutos para a minha faculdade. Então, é bem mais tranquilo, tirando a superlotação do ônibus e tudo. Você pega o ônibus de graça. Tem outra coisa ainda que eu falava com alguns amigos que eles vieram para São Paulo depois de mim e eles tinham muito essa ideia de quero morar perto da faculdade, em algum lugar que eu possa ir andando. Primeira coisa que eu falei foi, olha, isso não tem como, não tem nenhuma opção que você consiga ir andando para a faculdade. E uma coisa para colocar também na cabeça é que você vai demorar, assim, no mínimo uns 20 minutos para chegar. Tipo, de transporte público, de ônibus, pegar metrô, menos que 20 minutos eu acho muito difícil que você consiga. E como vocês se deslocam dentro da USP? É fácil fazer as coisas a pé ou sempre precisa pegar um ônibus, outro meio de transporte para andar por ali? A USP é muito grande, mas depende dos institutos que você for pegar aula para fazer. Eu vou fazer primeira vez fora da ECA a aula agora no Instituto de Educação Física. Muito provavelmente vou ter que pegar um ônibus, mas dá para ir andando dentro da cidade universitária, tudo. Mas tem cursos muito mais distantes. O hospital universitário é lá no fundo da USP. Mas tem 4 restaurantes universitários, você consegue ir andando para os restaurantes. O ônibus facilita, mas também dá para sobreviver dentro da USP andando, né? Mas se você quiser cruzar a USP, você vai levar mais de 1 hora. Tanto que tem corridas que acontecem na USP. Dá para viver dentro da USP andando. Eu mesmo vou fazer meu esporte, vou andando. Mas tudo leva 20 a 30 minutos, assim, tranquilo. Se acostuma a andar, vai ter exercício fácil. Dentro da USP, eu acho que isso é bem tranquilo. Você pode pegar o ônibus, geralmente é muito bom, não sendo final de semana, assim, sábado, domingo, que o ônibus ele não passa com tanta frequência. Mas durante a semana eu acho bem tranquilo, ele passa com uma frequência bem grande e geralmente, se não for um horário também de pico, eu acho bem tranquilo de você pegar o ônibus interno, mas se você for andando, também acho super ok, é um ambiente muito legal, é muito bonito. Às vezes eu até acho melhor ir andando, que é mais agradável. Primeira semana de aula, eu acho que ainda é um período muito cheio. Se você for pegar um circular do Butantã para a cidade universitária, você ainda vai encontrar alguma fila, mas no decorrer do semestre isso vai melhorando e depende um pouco do horário também. Se você for num horário mais que não é tão comum das pessoas terem aula, isso é mais tranquilo de você pegar o ônibus. E para fechar a nossa conversa, que conselhos vocês dariam para quem tem o desejo de estudar na USP? Primeiro seria não se intimidar pela realidade da USP. Não sei se o Antônio viveu isso também, mas eu lembro que assim que eu entrei, algum veterano entrou em contato comigo, me colocou no grupo, e no grupo tinha 30 mil links falando sobre várias coisas. É muita informação, muita coisa acontecendo, muita novidade na sua vida. Isso pode ser um pouco demais, assim, mas não se intimida por causa disso. E isso leva um pouco para o segundo conselho, que é aproveitar o que a universidade tem de melhor para oferecer. Porque qualquer coisa que você quiser fazer, a USP vai ter alguma coisa para te oferecer. Eu sugiro literalmente a mesma coisa. Eu ia falar para não ter medo e fazer tudo, porque eu mesmo pude aproveitar muita coisa, mas muita coisa ainda não fiz. Eu penso até em fazer um segundo curso para aproveitar mais coisa dentro da USP. É tanta variedade de informação, de coisa que você consegue acrescentar no seu currículo, só por estar dentro da universidade, que as pessoas estudaram tanto para o vestibular, às vezes esquecem, vão lembrar só no final da caminhada como eu tô. Com certeza, não se intimida e vai com tudo. É literalmente isso. Se você não vive intensamente, vai se arrepender, porque vale a pena. E nisso eu também colocaria para tentar fazer alguma coisa além da sua graduação. Porque eu acho que quando você entra, principalmente, eu senti um pouco isso na engenharia, é um curso muito teórico que às vezes você pode se perder um pouco nos primeiros anos. E fazer coisas fora da sala de aula foi muito importante para mim por causa disso. Eu pude ver um sentido, uma aplicação naquilo que eu estava estudando. Cecília, Antônio, valeu demais pelo bate-papo. Muito legal conhecer a trajetória de vocês durante o período universitário. Com certeza, vocês dois tiraram inúmeras dúvidas de quem está estudando para passar no vestibular da USP. Muito obrigado para você que acompanhou a gente e aproveita para mandar esse episódio para aquela pessoa que você conhece que quer saber como é estudar na USP. Em breve eu volto com mais episódios inéditos do Segunda a Sexta, então a gente se encontra por aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.